No episódio de hoje, a gente vai falar sobre por que você deve ignorar 99,999% de todos os conselhos e opiniões que tu vai receber a respeito do teu novo produto, aplicativo, do teu novo negócio. Agora, por que é tão comum, depois que a gente define a nossa ideia, a gente ir atrás de conselho? Ou pior ainda, ir atrás de opinião? Porque, lógico, a gente quer validação, a gente quer escutar que a gente está no caminho certo, que aquilo que a gente está se propondo a fazer vai dar certo. Mas qual que é o risco da gente escutar a opinião alheia, seja ela positiva ou negativa, de pessoas que estão ali na nossa volta a respeito da nossa visão do nosso negócio? Bom, em meados de 2016, alguns anos atrás, eu estava recém começando a minha empresa anterior, que é a iBlackBelt, para quem não sabe, um sistema de gestão desenvolvido para academias de luta. E nessa etapa, por mais que eu já tivesse ali alguns primeiros clientes, eu ainda tinha que dividir o meu tempo entre o meu trabalho durante o dia e a faculdade de noite. De certo modo, o meu trabalho durante o dia, ele me ajudava na iBlackBelt porque ele me trazia dinheiro que eu podia investir no meu novo negócio. Enquanto que a faculdade, acho que como muita gente, na época eu estava fazendo engenharia de computação na PUC do Rio Grande do Sul, o propósito que ela estava servindo ali às vezes não era muito claro. Então, basicamente, como todo mundo, fiz o vestibular depois que eu me formei no colégio, entrei na faculdade e assim eu continuei. Então, eu me vi numa situação em que o iBlackBelt começou a crescer e eu precisava tomar uma decisão. O que eu ia fazer para conseguir liberar o tempo que eu precisava para continuar fazendo o iBlackBelt crescer? Então, na nossa jornada empreendedora, em diversos momentos dela, é comum que a gente atinja um platô. Então, esse platô ele pode ser no número de clientes, na quantidade de horas de desenvolvimento que a gente consegue entregar, enfim, mas normalmente esses platôs estão relacionados a algum sacrifício que a gente precisa fazer e a gente não está fazendo. Então, no meu caso, trabalhando durante o dia, estudando de noite, o iBlackBelt ele já estava no máximo onde ele podia chegar, comigo tendo que dividir o meu tempo dentre todas essas atividades. Então, com o tempo que eu estava dedicando para o iBlackBelt, o jeito que ele estava era o máximo como ele ia chegar. Então, a decisão que eu precisava tomar era a seguinte: ou eu largava meu emprego, ou eu largava a faculdade. O meu emprego, que seria a decisão, vamos dizer assim, mais lógica, vou trocar um trabalho pelo outro, era justamente aquilo que me trazia dinheiro. Dinheiro que eu usava para investir totalmente na iBlackBelt. Enquanto que a faculdade ela tinha o efeito contrário, ela me tirava dinheiro. Então eu entendi que a decisão lógica seria trancar a faculdade. Menos dinheiro que eu ia gastar e mais tempo que eu ia ter disponível para poder evoluir o iBlackBelt, ao mesmo tempo que eu não ia precisar me preocupar de como é que eu ia pagar minhas contas e também ia ter dinheiro para continuar investindo no crescimento da iBlackBelt. Bom, da decisão para ação não foi uma coisa instantânea. Então, como qualquer pessoa, a primeira coisa que eu fui fazer foi consultar com meus familiares, meus amigos, todo mundo que eu tinha oportunidade, que conhecia já o trabalho que eu estava desenvolvendo na iBlackBelt, eu sempre fazia a pergunta: e aí, tô pensando em trancar a faculdade para focar na iBlackBelt. Olha, de todas as pessoas que eu falei, que eu não consigo nem contar quantas foram, não teve uma sequer que falou pra mim: vai na fé, larga a faculdade, foca no teu sonho. Pelo contrário, o que acontecia é que não somente as pessoas achavam que eu estava errado em trancar a faculdade, mas na verdade elas tentavam me convencer de o quão errado era aquilo que eu estava fazendo, do tamanho do erro que eu estava cometendo em largar a faculdade. E não importa que eu explicasse que o negócio estava crescendo, que o meu objetivo era crescer a iBlackBelt e que não existia maneira de eu continuar fazendo isso sem conseguir dedicar mais tempo, e que a dúvida era entre o meu trabalho e a minha faculdade. O trabalho ele me dava dinheiro, que é o dinheiro que eu precisava, então não existia uma outra opção, por mais que eu explicasse tudo isso. Então assim, em primeiro lugar, é importante reiterar que na verdade eu não estava pedindo a opinião de ninguém. Na verdade, o que eu estava fazendo era trazendo um assunto e colocando na pessoa a responsabilidade de falar aquilo que eu queria escutar, porque eu não tinha segurança o suficiente, eu não tinha coragem suficiente naquele momento para tomar a decisão que eu sabia que eu tinha que tomar. Então, às vezes na vida é assim, Às vezes a gente sabe o que a gente precisa fazer, mas ainda assim a gente não faz, a gente fica se enrolando, se enganando, e a gente quer que as outras pessoas digam para nós aquilo que a gente já sabe. Problema
disso é quando as pessoas elas não falam aquilo que a gente quer escutar. Então, lógico, se eu tivesse perguntado para todo mundo e todo mundo tivesse me apoiado, teria sido uma coisa muito boa. Eu teria largado a faculdade mais rápido e eu teria feito isso de uma forma mais confiante e teria sido menos dolorido. Mas lógico, não é assim que funciona, tá? E por quê? Primeiro de tudo, quando a gente chega em alguém para pedir um conselho, uma opinião sobre algo que a gente deveria fazer, na verdade, as pessoas elas vão responder o que elas fariam na nossa posição, certo? As pessoas respondem o que elas fariam. Então, por exemplo, se alguém te fala que tu não vai conseguir fazer alguma coisa, na verdade o que essa pessoa está falando é que essa pessoa não conseguiria fazer tal coisa. Então, de novo, as pessoas elas vão opinar e vão aconselhar baseado no que elas fariam na tua situação. Dificilmente, tá? E são poucas as pessoas que elas conseguem olhar para o outro, se colocar no lugar do outro, para daí sim pensar o que elas fariam. O correto seria, se uma pessoa vem te pedir uma opinião a respeito do que ela tem que fazer, é tu primeiro entender quais são os objetivos dessa pessoa, de onde é que essa pessoa está vindo, qual que é o contexto e principalmente, antes de tudo, né, mais importante, qual que é a meta dela de vida, o que ela quer, qual que é o objetivo dela. E daí tu vai dar opinião relacionado a isso. Mas enfim, ponto é que, diante disso, vão existir muitas vezes, na verdade assim, para a maioria das coisas talvez, para as grandes decisões, as pessoas elas vão falar aquilo que elas fariam e não o que elas acham que tu deveria fazer, enfim. Então é por isso que na verdade é um conselho que ele acaba não valendo de absolutamente nada, porque cada um é diferente, cada um tem seus objetivos. Então, lógico, se eu perguntasse para um amigo que estava fazendo faculdade de medicina, por exemplo, para exercer uma profissão que absolutamente não existe forma dela ser exercida sem um curso superior, o conselho que eu ia receber é que eu deveria continuar na faculdade porque é exatamente o que essa pessoa faria. Porque, na verdade, no caso dela, ela nem teria uma outra opção. Bom, e como é que isso nos afeta? Então, imagina que a gente já chega para pedir o conselho de um lugar de insegurança e, de certo modo, fragilidade. Então, o que acontece normalmente é que os conselhos que a gente acaba recebendo, as opiniões, elas vão acabar alimentando as nossas inseguranças e tudo aquilo que contribui para a nossa inércia, né? Que nos impede de fazer aquilo que a gente realmente quer fazer. Bom, no meu caso, isso acabou sim atrasando um pouco mais a decisão de trancar a faculdade, mas mesmo assim, contra tudo e contra todos, eu acabei trancando sim a faculdade e essa se provou uma das melhores decisões que eu já tomei em toda a minha vida. E eu agradeço a Deus da clareza que eu tive de ir contra tudo que todo mundo estava falando e fazer aquilo que eu acreditava que eu tinha que fazer. Então foi trancar a faculdade, o que me permitiu e me abriu muito mais tempo para evoluir a Black Belt. Naturalmente a Black Belt começou a evoluir cada vez mais ainda. E esse foi o início de tudo. Então, tempo depois, larguei também o meu emprego, foquei única e exclusivamente na Black Belt e levei ela até o patamar de ter se tornado um produto que foi utilizado por mais de 1.500 academias de luta diferentes espalhadas pelo Brasil e também fora dele. Ou seja, consegui conquistar tudo aquilo que eu tinha me proposto a conquistar. Tudo graças a uma decisão em que todas as pessoas ao meu redor me aconselharam contra. O ponto é, não existe maneira de uma pessoa que ela não tem todo o contexto da nossa vida, ela não entende exatamente aonde que a gente quer chegar e o que a gente quer construir. E na maioria das vezes as pessoas não vão entender mesmo, porque se entendessem, elas estariam fazendo algo parecido com o que a gente quer fazer. Enfim, não existe forma das pessoas que estão ao nosso redor e que pensam diferente da gente, que estão fazendo caminhadas diferentes, de nos trazer uma opinião verdadeiramente imparcial e baseada naquilo que a gente quer construir para a nossa vida. O que não significa que não existam pessoas capazes disso, mas isso significa que a gente não deve escutar conselho de absolutamente ninguém? É lógico que não. Quando eu falo que a gente tem que ignorar a opinião e o conselho de 99,99% das pessoas, é porque ainda existe aquele 0,01%. E quem é esse 0,01%? Que a gente, pelo contrário, que a gente deve escutar com toda a nossa atenção e levar o que essa pessoa disser para o nosso coração, sabendo que essa sim é uma opinião verdadeiramente válida e verdadeiramente relevante. Quem são essas pessoas? Existem dois tipos. A primeira é aquela pessoa que ela construiu exatamente aquilo que tu quer construir. Que ela percorreu exatamente a mesma caminhada que tu quer percorrer.
essa pessoa sim vai poder te dar um conselho, uma opinião verdadeiramente válida, relevante e legítima. Então, por exemplo, se o meu sonho é ser um empreendedor de sucesso, quem é que eu vou escutar? Outros empreendedores de sucesso. O segundo tipo de pessoa que melhor ainda do que essa, que a gente deve escutar e que merece toda a nossa atenção, são pessoas que não somente elas construíram aquilo que a gente está se propondo a construir, mas que também ajudaram outras pessoas a construir aquilo que a gente quer construir. Então essa pessoa, ainda mais do que ninguém, essa sim, ela merece a nossa atenção. Absolutamente ninguém mais. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado pela tua companhia, pelo teu tempo e pela tua atenção de estar aqui comigo no Sovieiro Podcast. Um abraço e até a próxima.